Olá, queridos amigos que acompanham semanalmente os nossos evangelhos da Sociedade Espírita Irmã Francisca, CEFIF, que acontecem em alguns dias da semana, às terças-feiras, às quartas-feiras, às quintas-feiras e aos sábados, sempre às 19 horas. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos ao compartilhar conosco estes breves momentos onde buscamos no Evangelho o esclarecimento das nossas dúvidas e também o consolo e a esperança para as nossas dificuldades. Gostaria de lembrar aqueles que porventura tenham esquecido, né, que coloquem a sua garrafinha de água, com água, não é isso? O jarro da água, o copo com água, para que a espiritualidade possa fluidificá-lo durante estes momentos em que nós compartilhamos o Evangelho nesta noite. Vamos então fazer a nossa prece, não é isso? Para nos colocarmos em sintonia com a espiritualidade. Que possamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, buscando estabelecer a sintonia com os bondosos amigos espirituais, mensageiros de Jesus, que dirigem dos planos elevados da vida este trabalho, estas atividades do Evangelho em nossa casa, Irmã Francisca, e que nestes instantes envolvem carinhosamente a todos nós, a fim de que possamos abrir a consciência e o coração, a fim de recebermos os ensinamentos do Mestre desta noite. Que possamos, então, abertos e receptivos, estarmos de coração aqui nestes momentos, sofrendo a ação benéfica dos nossos benfeitores espirituais. Senhor Jesus, esteja conosco também nesta noite. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Gente, nós estamos aqui no capítulo 18. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E eu, espírito aqui reencarnado neste momento, é a primeira pergunta, não é? Sim. Fui chamado, fui escolhido, nem fui chamado, nem fui escolhido, fui chamado, mas não fui escolhido. Como é que eu me encontro dentro desta proposta de trazer o Evangelho para mim mesmo? Como é que eu me sinto diante destes ensinamentos de Jesus? Preciso me fazer esta pergunta e preciso buscar a sua resposta no recesso da minha própria consciência. Nós estamos começando as instruções dos Espíritos no item 13. Será dado àquele aquele que tem. A mensagem foi trazida por um espírito amigo na cidade de Bordeaux em 1862. Pelos estudos dos nossos grupos de estudo no Irmã Francisca, este espírito amigo é Joana de Ângeles, que foi consultado através de outras obras. E Joana então traz para a gente parábolas, não é? Duas parábolas, uma de Mateus e uma de Marcos, os dois discípulos de Jesus, que diz o seguinte: seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: por que falais por parábolas? E lhes respondendo disse: é porque a vós foi dado conhecer o reino dos céus, mas quanto a eles não lhes foi permitido. Pois a todo aquele que já tem será dado ainda mais, e ficará na abundância. Mas daquele que não tem será tirado mesmo o que tem. Eis porque falo por parábolas, porque ao ver nada veem, e ao ouvir nada entendem, nem compreendem. E a profecia de Isaías neles se cumpre,
quando disse: escutareis com os vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Esta parábola está no Evangelho de Mateus. E na sequência, prestai atenção ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, medir-vos-ão a vós, e ainda vos será dado mais ainda, pois a quem tem dar-se-lhe-á, mas àquele que não tem, lhe será tirado mesmo o que tem. Aqui esta parábola é do Evangelho de Marcos. Então vejam as colocações que os apóstolos trazem para a gente da fala de Jesus lá naquela época. E mais uma vez parece paradoxal a sua colocação, não é? Aquele que já tem, vamos dar mais ainda. E aquele que não tem, vai ser tirado. Sim. Aparentemente é um contrassenso nesta colocação. Não? Porque o que tem menos, normalmente ele precisaria de mais ainda. Mas quando eu fui pensar a respeito desta lição, eu me remeti a uma outra parábola, a parábola dos talentos, onde Jesus conta a história que um senhor que ia viajar distribuiu seus talentos a 3 servos distintos, dando para cada um uma quantidade de moedas. Os 2 primeiros negociaram e ampliaram aquela quantia que foi dada pelo Senhor. E o terceiro enterrou, não é? Guardou aquilo. Os 2 primeiros multiplicaram aquilo que eles possuíam. E o outro que enterrou ficou com aquilo mesmo. E o que o senhor, quando retornou de viagem, fez? Não é? Para este último que tinha enterrado o seu talento, ele pegou, não é? E tirou aquele talento e mandou entregar para outro dos 2 servos. Então vejam que, se eu for trazer o ensinamento da parábola dos talentos e deixar de pensar numa moeda, numa unidade monetária, sim, que tudo bem, não é? Se eu pego uma determinada unidade monetária e aplico ela e empresto para alguém a juros, eu vou ampliar aquele capital que eu possuo. Se eu for transformar isso, não é, em talentos pessoais, nas potencialidades que cada ser espiritual traz consigo, não é, em cada reencarnação, veja que todos nós trazemos condições de ampliar esta capacidade de talentos que nós temos. Todos, sem exceção. Então, tem alguns de nós que têm habilidades manuais, determinadas habilidades manuais. Dá para fazer tricô, dá para fazer crochê, dá para consertar a parte elétrica, a parte hidráulica, não é? Dá para fazer serviços manuais de toda a natureza, conserta uma mesa, conserta uma cadeira. Tem outros que têm capacidades intelectuais, têm facilidade de idealizar, de criar coisas as mais abstratas possíveis. Então, todos nós trazemos talentos, sem exceção. E o que nós fazemos destes talentos que nós trazemos? Não é? Se eu pegar, não é? Vamos supor que eu tenha capacidade, não é? Um talento de organizar as coisas, e arrumo, não é? Aqui dentro do escritório, não é? Nas diversas estantes, tem 1, 2, 3, 4, 5 estantes, 5 estantes com livros, filmes, discos, né? Uma série de coisas. Se eu tiver uma capacidade de organização, vai estar bem arrumado, bem bonito, fácil o acesso,
As pessoas vão identificar facilmente onde tem qualquer coisa que elas queiram encontrar, não é? E vão buscar muito facilmente estes elementos que tem aqui à sua volta. Se eu, não é, posso estender esta capacidade de organização e de repente ajudar um amigo a organizar, não é, os seus livros, os seus discos, os seus DVDs na sua casa. Eu posso ajudar na casa espírita, trabalhando na livraria, trabalhando na biblioteca. Não é? Então vejam, eu vou multiplicar os talentos que eu tenho. Então, a quem foi dado, não é isso? Como ele diz, não é? Aqui, não é? Eu já tenho, não é? Se eu já tenho, mais me será concedido. Não é? Então, eu posso multiplicar as minhas potencialidades. E isto praticamente ao infinito. Da mesma forma, não é? Se eu tiver habilidade para consertar as coisas, eu vou deixar o meu lar, o ambiente aqui doméstico, muito melhor. Começou a pingar a torneira, eu vou lá e troco o reparo da torneira. Deu um problema na lâmpada, eu vou lá e substituo aquela lâmpada. Sim. O outro dia deu um problema no computador, no desktop. Né? Aí eu fui lá, desmontei, peguei o pente de memória, peguei a borracha, tinham me ensinado isso tempos atrás, fui lá, passei a borracha, né, nos contatos da memória dos dois lados, coloquei de novo o pente de memória, o computador voltou a funcionar. Né? Num outro dia, ele parou de funcionar. Né? Aí eu liguei para o meu sobrinho, não sabia, né? Não dá para saber tudo, né? Liguei para ele, né? Olha, está dando esta mensagem. Ele falou, olha, o computador não está reconhecendo o HD. Abri de novo, fui lá, puxa vida, o cabo de energia elétrica tinha se desconectado. Né? No que eu fui mexer numa coisa lá dentro, eu mesmo, né, desconectei o cabo, esbarrei nele, não vi e desconectou. Mas eu fui lá e consertei. Né? Posso fazer isto para outrem? Posso ajudar outrem, né, a consertar também um computador? Posso ajudar um filho? Posso ajudar um cunhado? Posso ajudar, né, um neto? Apesar que hoje, invariavelmente, os netos é que nos auxiliem. Mas vejam, ao ajudar os outros, né, nestas potencialidades que eu tenho, eu vou ampliando também as minhas possibilidades de entendimento, de conhecimento, de compreensão, e vou ampliando as potencialidades. Isso falando nas minhas próprias potencialidades. Se eu for pegar, não é, o meu conhecimento e o fato de repente, eu ajudar os outros a conseguir melhorar as suas condições, não é, quer seja um amigo, quer seja um parente, não é, quer seja um vizinho, eu posso também conquistar um amigo. Então vejam que, né, eu já tinha o conhecimento, sim, um pormenor que seja, e de repente, né, naquele esforço por tentar servir alguém, eu amplio a minha capacidade de fazer amigos, amplio o meu círculo de amizades. Vejam que legal que tem. Eu já tenho e mais me é concedido. Em contrapartida, pensando naquele servo que enterrou aquele um talento e que não produziu nada, imaginem se eu sei fazer algum desses serviços. Né? Vamos supor que, né, eu saiba mexer nas instalações elétricas, por menor que seja. Sei como trocar uma lâmpada, sei como consertar o chuveiro, não é isso? Sei como, né, trocar a tomada aqui, né, porque o computador ele precisa de uma tomada de 10 amperes, mas o secador de cabelo precisa de uma de 20 amperes. Então eu posso comprar, né, mais um adaptadorzinho e colocar na tomada, deixando além da de 10 a de 20 amperes. E ali, né, naquele mesmo espelho, eu posso colocar tanto a tomada do computador
quanto a tomada do secador de cabelo. Então vamos supor que eu tenha essas competências, estas habilidades. Só que não faço. Né? Queimou o chuveiro e o chuveiro fica lá queimado. Vou tomar banho de canequinha, vou tomar banho de água fria. Assim. Né? Queimou a lâmpada e a lâmpada fica queimada. Eu acendo o abajur, né? E deixo a lâmpada lá queimada. Assim. Então, o que vai acontecer no decorrer do tempo com as minhas competências, né? Com o meu potencial? Assim. E as pessoas que compartilham comigo do ambiente doméstico, muito provavelmente vão ficar chateadas, não vão? Nós aprendemos que tudo aquilo que a gente não tem, tudo aquilo que a gente tem e não usa, acaba enferrujando, acaba oxidando, né? E acaba estragando. Né? Deixa uma pilha dentro, né? Uma pilha, uma bateria dentro de um compartimento por muito tempo, você vai ver que ela vai vazar num determinado tempo. Ficou lá sem uso nenhum e estragou. Né? Neste período de pandemia, né, eu fiquei lá um mês sem sair de casa. Quando eu fui ligar o carro, a bateria não pegou. Tinha descarregado, tive que chamar, né, o socorro para vir, né, ligar a bateria para mim. Então vejam que quando eu tenho um potencial, quando eu tenho uma capacidade e não uso, aquilo se perde no decorrer do tempo. Assim, logicamente o conhecimento nós não perdemos, mas ele vai ficar embotado ali. Quando eu for fazer uso dele, pode ser que eu não me lembre corretamente. Eu não tenha mais a habilidade manual de fazer aquelas coisas. Dependendo do trabalho, pode ser que eu me canse muito facilmente. Né? Então, como ele diz aqui, né, dar-se-lhe-á ao que tem, e será tirado aquele que não tem. Esse tirado, né, é no sentido figurado. O que tem é que, pelo fato de eu não usar, aquilo vai embotando, vai enferrujando, acaba se desgastando de um lado. E de outro lado, não é? As pessoas dentro do ambiente que provavelmente têm a expectativa, como sabem que eu sei fazer aquele trabalho manual e têm como expectativa que eu vá consertar, eu não conserte e ainda arrume, não é, algum paliativo, elas vão se desagradar com relação a isto. Não é? Então vejam que eu acabo queimando meu filme nesta convivência fraterna que eu devia ter com as pessoas dentro de casa. Eventualmente alguém de fora pode, não é, chegar e, sabendo que eu sei fazer estas coisas manuais, pode vir pedir um auxílio para mim. Escute, você quer me ajudar? Sim, pode me dar uma dica? E eu, não, agora não tenho tempo. Tira o corpo fora. Posso perder um amigo nessa hora. Não é? Então, não é? Não é? Aquele que não tem, vai ficar sem ainda. É desta forma que eu preciso olhar para as parábolas de Jesus e ver como é que eu posso delas extrair o aprendizado para mim. Emmanuel, se muito eu não me engano, no Reformador, e agora eu não me recordo a data, gente, não é? Ele traz, através de Chico, alguns ensinamentos, não é? Que vêm de encontro a esta lição, a esta parábola. Não é? Acho que o nome da lição de Emmanuel é Aquele que mais tem, alguma coisa assim. E diz o seguinte para a gente, para que nós possamos, não é, olhar e compreender mais facilmente. Não é? Será dado àquele que já tem, não é? E ao que não tem será tirado. Ele diz o seguinte: a quem mais ama, amor mais amplo. Não é? Então, aquele que mais ama, que mais dá de si, mais ele vai receber de volta. Não é? A quem mais despreza, mais se evita.
Quando eu desprezo os outros, quando eu me acho melhor do que os outros, quando eu me acho acima dos outros, qualquer que seja a razão, né, as pessoas vão querer me evitar por conta disso. Né? A quem serve, maior auxílio. Né? Então, quem está sempre ajudando os outros, muito provavelmente vai encontrar muitas pessoas que queiram ajudá-la também. A quem desajuda, embaraço maior. Né? Então, aquelas pessoas que são solicitadas a ajudar e se negam por motivos diversos, né? Embaraço maior. Quando elas precisarem de alguém para ajudá-las em alguma coisa, para atender a uma necessidade delas, talvez elas tenham dificuldade de encontrar quem as ajude também. A quem aprende, firme lição. A quem foge do ensino, experiência dura. Então, aquele que aprende, além de utilizar o aprendizado para si mesmo, traz na sua intimidade condições de poder compartilhar aquilo que sabe com os outros. E que riqueza é nós podermos compartilhar aquilo que sabemos com os outros. Que riqueza! Como a gente recebe a gratidão de retorno das pessoas quando nós compartilhamos o nosso saber, o nosso conhecimento, a nossa experiência. Sim. Em compensação, quando eu fujo do aprendizado, o que eu vou poder compartilhar com as outras pessoas? O que eu vou doar de mim? A quem foge, a quem trabalha, grande influência. Não é? Quem trabalha, trabalha com alegria, não é? Trabalha para se sentir útil a si mesmo e à sociedade. Né? Trabalha com prazer e com alegria por aquilo que faz. Não é? Puxa vida, que grande oportunidade eu tenho de aprendizado durante o trabalho. E quanto mais eu trabalho, quanto mais eu sei, invariavelmente mais eu sou procurado pelas outras pessoas para que eu possa orientá-las também. Não é? A quem busque a preguiça, tédio maior. Então, se eu for trabalhador, muito provavelmente eu vou ter pessoas me seguindo e querendo aprender comigo também. Se eu me abstiver do trabalho, se eu enveredar pelo caminho da ociosidade, se eu não buscar o meu próprio crescimento no ambiente profissional, ou mesmo no trabalho doméstico, no trabalho voluntário, como diz o nosso amigo aqui, assim, tédio maior. Assim, a ociosidade, ela não me proporciona crescimento, assim, vai me proporcionar efetivamente tédio. A vida vai ser muito chata. A quem ampara, vasto socorro. Então, procurem olhar as pessoas que estão sempre ajudando as outras pessoas. Nós temos pessoas assim dentro do ambiente familiar, no grupo familiar. Pode procurar dentro da família, tem alguém que está sempre tentando ajudar um, ajudar outro, ajudar este. Ora está fazendo tal coisa na casa de alguém, ora fazendo tal coisa na casa de alguém, ora está fazendo tal coisa na casa de alguém. Não é? Elas estão sempre buscando servir. Com toda certeza, elas não terão nenhum problema de ser auxiliada por outras pessoas, quando lhes faltar a condição de trabalho para elas mesmas. A quem prejudica, larga aflição.
Então, tem aquele que está sempre tentando ajudar os outros. Pode ter certeza que, quando eu precisar, vai ser auxiliado. Há aqueles, não é, que, com a sua atuação, não é, acaba prejudicando os outros. Às vezes, uma fala mal colocada, não é? Às vezes, uma intenção velada de fazer as coisas. Assim. Então, quando nós prejudicamos os outros, dentro da lei de causa e efeito, qualquer que seja o tipo de prejuízo que eu trouxer para outrem, eu vou viver momentos de aflição, não é? Como ele me coloca aqui, Emmanuel me coloca, até que eu possa me reajustar diante da lei novamente ou diante desta pessoa. Continua Emmanuel dizendo: a quem perdoa, desculpa extensa. Não é? A quem critica, maior censura. Então, né, a quem perdoa, normalmente vai ser perdoado pelos outros. Mas se eu tenho por hábito, né, criticar a outrem, né, critico o governante A, o governante B, o político, o empresário, né, o dirigente daqui, o dirigente da colar, né, o cunhado, a irmã, o sobrinho. Eu vivo neste universo criticando e julgando, julgando e criticando as pessoas. O que eu vou receber de volta dentro desta lei de causa e efeito, né, de ação e de reação? Sim? A censura dos outros também. Vou receber o afastamento. Quem perdoa, não é, consegue abraçar, consegue constituir mais amigos. Quem critica, não é, simplesmente as pessoas se afastam dela. Veja que todas estas colocações de Emmanuel são para que eu possa refletir, não é, o que eu tenho feito da minha existência diante das oportunidades que eu tenho de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Não é? Vejam só, não é? A quem persista, não é, luz de esperança. Quem é perseverante, desculpe, não é, luz de esperança. De quem se lembra, memória pronta. A quem esquece, total olvido. A quem adoça, mel na passagem. A quem amarga, fel no caminho. O companheiro Emmanuel diz que quem planta, recolhe segundo a sementeira que faz. E vejam qual é a sementeira que eu efetivamente faço. Não é? O que eu tenho plantado para saber se as minhas potencialidades, se as minhas qualidades, se as minhas virtudes, elas têm se ampliado. Eu tenho conseguido aumentar o capital moral e espiritual que eu já trouxe ao reencarnar. Falando como um homem da área de finanças, não é? Todo capital ele precisa ser aplicado para ser ampliado. Se ele ficar debaixo do colchão, o que vai acontecer? Vem o plano Collor, o plano Bresser, o plano isto, o plano aquilo, e de repente aquele dinheiro não vale absolutamente nada. E todos nós, quando reencarnamos, trazemos um capital moral, um capital intelectual, um capital espiritual. O que eu tenho feito deste capital que eu trouxe? Todos nós já trazemos
atividades no bem desenvolvida no decorrer de reencarnações após reencarnações, mas precisamos melhorar isto. É a proposta desta reencarnação. O quanto eu tenho olhado para o Evangelho e visto ali este caminho que me amplia a percepção de quem eu sou, qual é este capital moral que eu trago e o que eu preciso fazer para melhorar. Porque uma parte dele eu trago, mas eu preciso desenvolver, né, uma parte enorme. Né? Eu preciso esmaecer em mim o orgulho, a vaidade, o egoísmo, os ciúmes, a vingança, o apego. Né? Eu ainda preciso potencializar a compreensão, a calma, a paciência, a lealdade, a sinceridade, a bondade, a obediência, a resignação, o otimismo, a alegria. Então vejam, eu já trago construções e estes recursos que eu já trago de construções no bem, eles me facilitam na hora que eu vou fazer as minhas escolhas na existência. Então eu preciso, né, olhar para o capital que eu trago e ver como é que eu vou aplicá-lo nas minhas relações com as outras pessoas, de forma a que, quando eu peço a Deus que me dê paciência, e Ele não vai, né, pegar a paciência e botar aqui dentro da cabeça do Cláudio, não, Ele não vai fazer isto, não é? Eu preciso construir na minha intimidade a paciência. Então, para eu construir a paciência, eu preciso de calma, eu preciso de compreensão, eu preciso de empatia. Então, eu vou ter que construir essas outras coisas para poder chegar na paciência. Mas eu posso pedir a Deus, Senhor, eu preciso de paciência para vencer as minhas dificuldades localizadas aqui, mostrando que eu já conheço a mim mesmo. Né? E aí Deus vai me oportunizar as condições, as relações com as pessoas, onde eu vou testar a calma, a compreensão, a benevolência, a empatia, sim? Para eu, não é, aos poucos, construindo cada uma destas virtudes, destes sentimentos, eu então vou provar para mim mesmo, no decorrer do tempo, que eu já tenho paciência na minha convivência com aquele espírito especificamente, ou naquelas circunstâncias especificamente. E muitas vezes, gente, não é, estas situações que Deus me concede, não é com os entes queridos dentro de casa. Não é? Eu me lembro de algumas vezes, né, em que eu fui testado na paciência, né, com a minha mãe, enquanto viva, né, porque eu tenho, por quem eu tenho um carinho, uma gratidão imensas. Né? Havia situações na nossa relação, né, meu pai já tinha desencarnado, né, e minha irmã e eu nos revezávamos, né, em estar com elas em alguns dias da semana. Então, aconteciam situações em que a minha paciência era colocada à prova. Algumas eu consegui vencer. Em outras, infelizmente, com todo o conhecimento de doutrina que eu tenho, eu não estive vigilante o suficiente para poder perceber que aquela situação era um instante em que Deus me concedia a oportunidade de fazer a escolha de acordo com a sua lei, de acordo com o Evangelho de Jesus, e ser
paciente com aquele espírito que me concedeu a vida. Vejam, né? Então, como é que fica numa situação dessas? Mas, né, o esforço constante e as oportunidades renovadas que Deus me concede no decorrer desta existência, no decorrer das reencarnações, vão fazer com que efetivamente eu alcance o estágio, não é, de ter construído aquilo que eu me propus. Espero ter proporcionado, né, a vocês, nestes breves instantes, um pouquinho deste entendimento, né, de que a quem mais for dado, desculpe, né, aquele que mais tem, não é, vai receber, vai ganhar mais ainda. E aquele que não tem vai ser tirado. Não é? Que não é bem assim. Não é? Eu trago as condições de multiplicar as minhas potencialidades, de multiplicar os meus recursos. Assim como a minha escolha equivocada pode fazer com que eu efetivamente deixe de utilizar o meu potencial, deixe de utilizar o meu recurso. E aí, não é, vou ficar com o que eu tenho atrofiado, embolorado e enferrujado. Não é que vão tirar de mim, eu é que não vou fazer uso, não é? Eu é que não vou aproveitar aquilo mesmo que eu tenho. Não é? Veja que muitos os chamados e poucos os escolhidos. Não é? Todos nós estamos sendo chamados por Jesus há séculos para compartilhar do seu banquete, daquela festa de núpcias. Não é? Quer poder receber o seu evangelho aqui na minha própria intimidade. Quantas vezes eu tenho rejeitado? Agora, na condição de trabalhador da última hora, de novo sou convidado, somos convidados a participar deste banquete, que é trazer o evangelho para a minha própria intimidade. Explorar os meus talentos, empregando-os para o bem, compartilhando aquilo que eu possuo com todos aqueles que estão à minha volta. Não é? Agora, escolhidos? Sou escolhido? Não sou escolhido? Vamos ver se a gente descobre isto no Evangelho do próximo sábado, da próxima semana, quando eu espero estar junto de vocês novamente. Envolvidos que estamos carinhosamente pelos nossos bondosos amigos espirituais, que percebem em nossa intimidade a ressonância das suas vibrações carinhosas, que possamos nos colocar em condições de recebermos nestes momentos as vibrações elevadas, as energias renovadas que os bondosos amigos espirituais, acompanhados dos passistas da nossa Casa Irmã Francisca, com todo carinho, nos envolvem nestes instantes, insuflando em nós estas energias renovadoras, a fim de que, renovados, possamos vencer os desafios que temos pela frente. Que os bondosos amigos espirituais possam também acolher carinhosamente aqueles espíritos que se encontram em nosso lar, sintonizados conosco pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, mas que precisam de auxílio, de tratamento, que possam ser encaminhados aos postos de socorro da espiritualidade,
a fim de serem atendidos nas suas necessidades. Que o nosso lar possa espargir as vibrações de amor, de carinho, que reinam neste ambiente, dentro de cada um de nós. Que possamos ser multiplicadores destes sentimentos que abrigamos na nossa intimidade nestes momentos. E assim preparados, Senhor, que possamos, na nossa intimidade, vibrar o sentimento mais puro, fraterno, de que possamos dispor, a fim de levarmos aos planos mais elevados da vida, para que os mensageiros de Jesus possam multiplicá-los, possam transformá-los em bálsamo, a fim de atender a todos os nossos irmãos da humanidade terrena que se encontram em lágrimas, em sofrimento, passando por dificuldades. Que todos estes irmãos possam ter fortalecidos na sua intimidade a esperança, a coragem, a vontade e a fé. Que todos possam se sentir aconchegados no regaço de Jesus, sustentados pela misericórdia, pelo amor e pela bondade deste Pai. Que possamos todos, nos dois planos da vida, nos sentirmos fortalecidos, de corpo e alma, a fim de perseverar diante dos desafios que a vida nos coloca. E agradecermos, Senhor, as bênçãos do aprendizado desta noite, da luz que se amplia na nossa mente, do sentimento fraterno que se multiplica em nossos próprios corações, e que possamos, na condição de sementes de luz que somos, desenvolver todos os esforços ao nosso alcance, a fim de multiplicarmos essa centelha divina junto de todos aqueles com quem convivemos. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos espirituais. Que assim seja. Queridos amigos, agradeço de coração a companhia de todos vocês na noite de hoje e desejo que tenham um ótimo fim de semana, uma ótima semana pela frente, que possamos estar de novo convivendo fraternalmente no próximo sábado, às 19 horas. Estejam todos na paz de Jesus. Muito obrigado.